Seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos do perfil de um povo à beira de escolher um novo presidente e dos nomes que surgem com mais hipóteses de chegar a Belém. Venha daí comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olá, Miguel, bem-vindo e boas festas. Obrigado, Paulo, igualmente, retribuindo. Boas festas para si, naturalmente, e para os nossos leitores e ouvintes também do podcast. Seguimos então a rota da sua crónica para falar de uma certa forma de estar na vida, que é como quem diz, da atitude de um povo, neste caso do nosso. Já não é de hoje que o Miguel traça um retrato pouco elogioso perante uma postura que critica. É tudo uma questão de atitude. Diz que os portugueses se convenceram que são um povo superior, governado por um bando de malfeitores. Quer explicar esta ideia? Eu acho que a ideia está explicada por si própria, porque é isso que os portugueses pensam. Eu, desde que me lembro que a gente vai a um café, vai a um restaurante, conversa não sei onde, só ouve o voto abaixo dos políticos. São todos corruptos, que é o discurso do Ventura, não é? São todos corruptos, querem o deles, são todos iguais, etc. Esta devassa de ética política dos nossos dirigentes faz com que, de facto, os bons se tenham afastado aos poucos. E faz com que, esse é o quadro final que me serve de meditação, nós estejamos perante a iminência de eleger um Presidente da República para 5 ou para 10 anos e creio que todos os portugueses, uma grande maioria dos portugueses, acha que nenhum dos candidatos que está perfilado no horizonte merecia ou poderá vir a ser um bom Presidente da República. Portanto, nós temos aquilo que merecemos como povo, porque ao mesmo tempo que os portugueses têm uma grande missão cívica, basta ver o nível de abstenção nos atos eleitorais, parece que exigem aos políticos que eles sejam completamente à prova de bala, sejam os melhores de todos, embora mal pagos, maltratados e mal considerados. Justamente nessa visão negativa do país e de quem governa, os políticos são realmente um alvo, não é? O que acaba por afastar ou pelo menos não atrair os melhores para a chamada causa pública. Como é que se reverte esse cenário? Paulo, deixa-me só dizer uma coisa. Eu gosto muito de futebol, sigo o futebol, etc. Há uma coisa que eu fico absolutamente impressionado, não sei se a Paula está mais ou menos a par disso. A forma como os jornalistas desportivos tratam respeitosamente, mais do que isso, tratam humildemente os treinadores, os jogadores e os dirigentes do futebol. É um paradoxo, não é? Comparado com o que os jornalistas normais, políticos e sociedade fazem em relação aos dirigentes políticos, aquilo é absolutamente impressionante. Eu ainda ontem vi o grande José Mourinho a destratar um jornalista em termos ofensivos, a tratá-lo por tu e a dizer, não te respondo a essa pergunta porque estás de castigo. Eu pergunto o que é que aconteceria se um político respondesse assim a um jornalista. Mas nós achamos normal, como achamos normal que um deputado leve para casa menos de 4.000 euros por mês, mas que um futebolista possa levar para casa 40 ou 80 mil euros por mês. É um país de extremos, nesse caso. Não, é um país que não sabe ser coerente. Quer dizer, para umas coisas temos umas exigências, para outras não temos exigência nenhuma. E depois a consequência é essa, quer dizer, que os ingleses têm um ditado que dizem you pay peanuts, you get monkeys. Você paga amendoins e fica com macacos. E é isso que está a acontecer com os nossos dirigentes políticos. E é neste ponto da nossa conversa que chegamos ao próximo desafio eleitoral em Portugal. A avaliar pelas sondagens, e o Miguel faz essa contabilidade no seu artigo esta semana no Expresso, Marcos Mendes e André Ventura são fortes candidatos a serem os mais votados e a disputarem uma segunda volta. Comecemos por falar deste último. Ventura é um homem que tem vindo a ganhar peso político. Isso terá a ver com o tal perfil de povo que traçou? Tem muito a ver com isso. E Ventura percebe isso. Vamos lá ver. Eu considero o André Ventura, e como escrevo no meu texto, um tipo muito inteligente e bem informado sobre aquilo que se passa. Por isso mesmo é que eu não lhe desculpo a carreira de demagogo da nação que ele segue. Quando mente, Ventura sabe que está a mentir. Quando apela ao populismo mais reacionário, ele sabe que isso não é solução. Quando apresenta vagamente umas teorias económicas, como por exemplo, podemos gastar mais
10 mil milhões de euros por ano porque vamos buscar o dinheiro à corrupção, ele sabe que isso não é viável. E, portanto, o problema de Ventura é esse, é a hipocrisia e a demagogia. Não é, de forma alguma, que ele não seja uma pessoa consciente, informada e inteligente. Criou aqui uma personagem, André Ventura? Lá José Povinho. Porque o que ele faz é cavalgar, tentar ser o intérprete, o advogado do Zé Povinho, das aspirações do Zé Povinho, que eu também falo no meu texto. O Zé Povinho é a pessoa que está sempre a dizer mal dos de cima, porque acha que não consegue lá chegar, é ruído pela inveja. André Ventura, que tem muito mais valor do que, digamos assim, o seu povo do Chega, cavalga isso e não se importa de fazer essa figura de ser o cavaleiro dos derrotados da vida que se tornam invejosos no país, em todos os aspectos. E depois vai buscar alvo-faces, como os imigrantes, os ciganos, etc. Vai buscar todos esses alvos-faces que não interessam. Já Marcos Mendes não representa nenhuma surpresa em política. Já lhe conhecemos a carreira há vários anos e, aliás, ele tem utilizado esse currículo como uma espécie de trunfo junto dos restantes candidatos. A questão da experiência. Acha que se trata de uma característica decisiva no momento do voto? Depende. Do meu ponto de vista pessoal, por exemplo, a experiência que Marcos Mendes tem, da qual se reivindica, não tem qualquer valor. Porque falemos, por exemplo, do debate marcante, foi o último da campanha, entre Marcos Mendes e o Almirante Gouveia e Melo. Quando Marcos Mendes diz para Gouveia e Melo que ele era o representante da velha política, eu dou-me vontade de rir, porque se alguém é representante da velha política é Marcos Mendes. De facto, o valor de experiência que ele reivindica é a experiência da velha política, é a experiência da politiquice, não é a experiência das grandes causas. E nesse aspecto, quer dizer, eu acho que aquele cartaz com o valor da experiência, sinceramente, quer dizer, aquilo, não sei, talvez sirva como um apelo para aquelas pessoas que têm medo de qualquer mudança, que veem tudo muito perigoso, etc. Agora, eu pessoalmente não vejo ali valor nenhum. Ainda não tínhamos falado do Almirante, não é? Que muitas sondagens estavam, até há bem pouco tempo, como o preferido de muitos eleitores. Ele parece ter sido prejudicado pelos debates, embora nenhum estudo tenha conseguido medir até ao fim esses debates, nomeadamente este último. Acha, por aquilo que observou, que pode ter feito a diferença aqui, Almirante Gouveia e Melo? Opa, eu acho que não sei até que ponto, primeiro, as pessoas distinguem o que é um bom debatente do que pode ser um bom presidente. São coisas diversas, completamente. Toda a gente já sabia à partida que não era de esperar que o Almirante fosse um bom debatente, porque não está habituado àquilo. Ele está habituado a estar numa ponte de comando, a dar ordens e a ouvir os subordinados e a dizer azimuth 180, tudo à ré, tudo à proa, quer dizer, isso é o que o Almirante estava habituado a fazer. De repente, por vontade própria, diga-se, vê-se metido nestes altos alhados da política, onde de facto aí ele não tinha qualquer experiência. Agora, é curioso porque no último debate com Marcos Mendes, sentindo-se ameaçado, aí o Almirante reagiu e reagiu de outra maneira que, em minha hipótese, esmagou Marcos Mendes, na minha maneira de ver, esmagou Marcos Mendes nesse debate. Não sei até que ponto é que esse último debate terá sido suficiente para inverter em parte, na totalidade, o atraso que ele trazia nas sondagens. Também não sei que tipo de espectadores é que seguiram o debate. Por exemplo, estavam lá todos os indecisos, estavam lá todos aqueles que verdadeiramente vão votar, porque há muita gente que segue os debates e diz que vai votar neste e naquele nas sondagens, e depois não põe os pés nas urnas. Não sei. Agora, aquilo que eu sei é que, de facto, neste debate, e falando de Marcos Mendes, aquela pose que ele tem de sorriso, afável, simpático, tranquilo, que nada o abala, pela primeira vez, eu vi Marcos Mendes abalado. Eu às tantas olhei para a expressão dele, era um misto de raiva e de medo. Ele estava, de facto, pela primeira vez a ser posto em causa num terreno muito sensível, que são as suas ligações de negócios e a eventual intersecção e influência que isso poderá ter num Presidente da República. Veremos depois se este debate teve algum impacto do ponto de vista da escolha dos portugueses. E agora, só para terminarmos este tema, depois dos debates, o que é que espera que venha aí na campanha? Quase um mês de agitação. É curioso, eu acho que os portugueses gostam das campanhas, depois não gostam é de votar. Mas das campanhas eleitorais gostam, e a prova que gostam é que aquilo tem audiências televisivas, tem audiências na imprensa escrita,
Portanto, os portugueses gostam de campanhas eleitorais. Nós temos, E gostaram dos debates, a avaliar pelas audiências, não é? sim, gostaram dos debates. Eu, pessoalmente, não me importava que o resto da campanha fosse feita com uma segunda volta de debates, digamos assim. Mas não pode acontecer. Portanto, o que é que eu espero da campanha? Não espero nada de especial. Acho que vamos ter idas a feiras, as idas aos mercados, o mercado de Matosinhos, a feira de Espinho, etc., por aí fora, e pronto. E à medida que nos formos aproximando do momento decisivo, partindo do princípio que André Ventura tem seguros os seus 21, 22% de votantes, e portanto não está em causa a sua passagem à segunda volta, nós vamos começar a ver agudizar-se a troca de acusações e de palavras entre os três que se seguem, entre Seguro, Mendes e o Almirante Gouveia e Melo. Passámos então em revista o principal tema da política nacional, não podemos deixar de fora os temas importantes da Europa e é por aí que seguimos no improviso. O Conselho Europeu chegou a acordo e vai conceder um apoio de 90 mil milhões de euros à Ucrânia para os próximos 2 anos. O recurso aos ativos russos, que era o plano original, acabou por não ser aprovado e a União Europeia avançou pela emissão de dívida conjunta. Na sua leitura, Miguel, o Conselho sai mal na fotografia. Sai muito mal, mas eu já tínhamos falado disso, eu já tinha escrito para o Expresso sobre isso. O que se passava era o seguinte: a Rússia tem 210 mil milhões de euros colocado no Ocidente, que era um investimento que estava a fazer e que, com a invasão da Ucrânia, se decidiu, e este se decidiu é importante, quem decidiu foi a União Europeia, com base em lei nenhuma, congelar esses ativos. E agora queria-se dar o passo subsequente, que era deitar mão a esses ativos russos, não a todos, mas a 140 mil milhões dos 210 mil milhões. Qual é o problema? O problema é que isto era um confisco de bens. E um confisco de bens exige 3 coisas: uma lei que o permita, um processo com garantias de defesa que o justifique e, finalmente, um tribunal, que aplique a sentença. Ora, nós não tínhamos nenhuma das 3 coisas. Não há nenhuma lei internacional que permita à União Europeia deitar mão aos ativos de um país terceiro. Nenhuma. Em segundo lugar, não houve nenhum processo. Foi apenas a vontade política de alguns dirigentes europeus. E, em terceiro lugar, esses dirigentes europeus, seja reunidos no Conselho Europeu, seja reunidos na Comissão Europeia, não são um tribunal. E, portanto, tudo isto era absolutamente ilegal. O que fez com que começassem a aparecer resistências dentro da própria União Europeia, começando pelos belgas, que são os guardiões de grande parte do dinheiro, e era o dinheiro que estava na Bélgica que queriam ir buscar, e o primeiro-ministro belga recusou-se a avançar sem garantias que os outros lhe dessem de cobertura total. Se amanhã a Rússia exigisse à Bélgica a devolução do dinheiro, todos os outros pagavam. Ninguém teve para fazer isso. E houve mesmo quem se opusesse, não é? Exatamente. No caso da Hungria. Não foi só a Hungria, depois foi a Eslováquia, foi a Itália, foram vários países que começaram a pôr, inclusive a França, começaram a olhar para aquilo, porque de repente, a certa altura, no Conselho Europeu estavam todos reunidos, já de madrugada, e aparece um parecer jurídico que tinha sido pedido, e o parecer jurídico dizia pura e simplesmente: isto é um esbulho, e isto não só se vai virar contra nós, como isto é capaz de afetar gravemente a imagem do euro, e é capaz de causar graves prejuízos ao euro. E nessa altura, naquele Conselho Europeu, aquele bando de rapazes, que não tem outro nome, que estavam ali alegremente a tentar decidir, vamos deitar a mão ao dinheiro russo, de repente ficou em pânico. E então aí alastrou o leque dos que disseram: não, isto não pode ser feito. Então avançaram para o plano B, nem havia plano B, segundo António Costa, era só o A que queriam, mas como o A não funcionou, avançaram para o plano B, que era e vai ser 90 mil milhões, em vez de 140 mil milhões dos contribuintes europeus. Veja-se que como eles eram generosos com o dinheiro russo, e já são muito mais avaros com o dinheiro europeu, o que é normal. Mas também há uma fatura depois para pagar, não é? Não, dinheiro emprestado. A União Europeia vai pedir dinheiro emprestado aos mercados, para o emprestar à Ucrânia. E quem paga um empréstimo, obviamente, são os países europeus e os contribuintes dos países europeus. O que também surpreendeu nessa reunião foi o facto de a União Europeia ter adiado a decisão de assinar um acordo com o Mercosul. Acha que o adiamento pode comprometer definitivamente o processo? Olha, a mim não me surpreendeu se considerarmos que há 10 anos que está a ser negociado o acordo com o Mercosul e que finalmente estava fechado. E, portanto, agora tem que ser aprovado pelos parlamentos nacionais de cada país. Ora, nós temos aqui uma coligação muito forte de países, que a França, a Bélgica, a Holanda, a Itália,
em parte a Alemanha também, que têm sido historicamente os grandes beneficiários dos dinheiros da política agrícola comum. E essa PAC, já não tanto hoje em dia, mas durante décadas, foi responsável por absorver 60% do orçamento da União Europeia. Ou seja, quando nós podemos ver, vimos nas manifestações da semana passada, com aqueles tratores absolutamente luxuosos com que os manifestantes deste centro da Europa se manifestam, os agricultores destes países europeus foram os privilegiados, foram os grandes beneficiários das ajudas da União Europeia ao longo destas décadas. Portanto, eles não querem perder isso. E não querem, sobretudo, ter de concorrer com produtos como a carne de vaca, o açúcar, etc., a soja, produtos vindos do Mercosul, do Uruguai, da Argentina, do Brasil, que podem ser vendidos mais baratos. É curioso que nesta equação ninguém invoca, ou ninguém se lembra de invocar, o interesse dos consumidores europeus, porque esse interesse é total. Porque se houver um acordo com o Mercosul, nós passamos a ter muito mais barato coisas que hoje em dia temos muito mais caras. E para países como Portugal, nós conseguimos, com zero de tarifas, exportar livremente azeite, vinho, frutos vermelhos, queijos, etc. Coisas que hoje em dia é muito difícil para Portugal colocar, inclusive no Brasil. Ora, se pensarmos que temos a guerra tarifária desencadeada por Trump, que estamos de más relações com a China por influência também dos Estados Unidos, que estamos de más relações com o mundo árabe por causa da posição da União Europeia em relação ao que se passou em Gaza, se recusamos virar-nos para outros lados, onde podemos ter aliados e outros mercados, um mercado de 300 e tal milhões de euros neste caso, a União Europeia fica com quem? Fica isolada? Fica isolada a tocar guitarra e a proteger os tratores dos belgas e dos holandeses? Não faz sentido. Muitas dúvidas para poucas respostas em concreto. Veremos o que é que nos traz o arranque do ano. E assim concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição estiveram a cargo da Ana Salomé Rita e do João Martins. Em breve voltamos a olhar a atualidade. Do nosso lado, resta-me então desejar a todos umas boas festas. E bom ano.